Olá. Olá a todos, Ferhel aqui novamente, e o vídeo de hoje é o vídeo de lendo comentários. Estamos na parte 13, então vamos para os comentários que eu estarei lendo. E bom, gente, antes de começar os comentários aqui, eu vou falar uma coisa que eu resolvi mudar. Eu não vou falar o vídeo de onde eles vieram, só vou falar os comentários que eu recebi, né? Mas eu não vou especificar de qual vídeo que eles vieram, porque dá pra saber mais ou menos de qual foram, né? E eu vou ler eles aqui, os comentários mais técnicos. E depois no Pro 14, aí eu vou ler, vai ter umas mudanças que depois eu vou falar no final. Mas vamos para os comentários. O primeiro comentário foi do Marcones Almeida, né, que eu gostei muito. Ele falou assim: traz um vídeo de como ativa o Snap do nosso saudoso Mint. Abraço. Eu já fiz esse trabalho aí, né? E eu vou colocar o card dele aqui em cima, para quem quiser tá dando uma olhada. O segundo comentário foi da família Guzman Ribeiro, que diz o seguinte: olá, amigo. Gratos por ter respondido todas as nossas perguntas, ajuda muito. Sabe, acho que estou fazendo algo errado com os shorts, porque fiz a configuração para vídeos curtos, mas meus vídeos curtos não estão indo para a opção de vídeos curtos, eles estão sumindo todos para vídeos normais. Tem alguma sugestão, alguma dica ou alguma ideia do que poderia estar acontecendo? Bom, vamos lá. Tem que fazer aquela configuração lá que eu mostrei no vídeo lá. Você tem que ativar a opção de vídeos curtos, né? E o vídeo ele tem que ter no máximo 1 minuto. Acho que não, nem 1 minuto, é 59 segundos. E ele tem que ser totalmente considerado como vertical, né? Que é aquele vídeo comprido. Se ele já tiver como horizontal, né? Ele já não pega. O que acaba desqualificando? Tem muita gente que acaba pegando vídeo e edita, em vez de fazer uma edição mais fina, de mesmo deixar no vertical, acaba fazendo a mudança para formato horizontal. E aí acaba dando problema. Ou coloca enfeites, né, em alguns casos, como eu peguei, né? De tipo colocar uma imagem, uma fotinho, um GIF animado, né? E aí ele já descaracteriza já como shorts, deixa de ser considerado como shorts e passa a ser vídeo normal. Mas tendo essas etapas, ele já reconhece como shorts. Só tem que tomar muito cuidado de como que está sendo o formato desse vídeo, né? Que pode estar ocorrendo isso, né? Fora isso, acho que não tem mais nenhuma coisa aqui para fazer, né? Basicamente essas coisas. Vídeos tem que ser na vertical até 59 segundos. E as categorias têm que estar ativadas. E de preferência no topo. Bom, o terceiro comentário também foi da família Guzman Ribeiro e diz o seguinte: você responde a pergunta de uma única pessoa, mas a sua resposta esclarece a dúvida de muitas pessoas. Muito top, amigo. Isso de spam achei que era só no YouTube mesmo. Então em todas as redes sociais podemos gerar spam com as mensagens de emojis? Sim, em todas as redes sociais, dependendo da quantidade de emojis, você pode gerar spam, né? E inclusive em alguns sites de notícia você pode acabar gerando spam, né, também, né? E desculpa o barulho porque estão fazendo uma obra aqui, mas eu preciso gravar, mas eu vou dar um jeito de tipo não ficar tão forte esse barulho de serra elétrica. Bom, gente, o comentário 4 foi da Rosa Silva Artesã Vlogs. Ela disse assim: boa noite, amigo, seu trabalho é belíssimo. Assim, eu ouvi uma reportagem esses dias que o mercado que mais cresce é o mercado de jogos virtuais. Sim, é um mercado que cresce, né? Mas aqui no Brasil ele é um mercado que ele acaba sendo minado e não tem muitos recursos. Aliás, qualquer coisa relacionada à tecnologia no Brasil é bem difícil de você construir. Primeiro pelo preço das coisas, que tá absurdo, né? Às vezes para você trabalhar num projeto, em alguma coisa de produtividade, ou mesmo assim, você precisa montar um equipamento decente, e isso aqui no Brasil é uma coisa extremamente absurda, né? Um computador de baixo custo Raspberry aqui no Brasil é caríssimo, né? Imagina só você montar um computador para produtividade, para, por exemplo, edição de vídeos, ou programação web, ou programação de jogos, né? E você depende de um hardware potente, você vai gastar uns 10 mil reais num computador desse. E aí você vai montar uma empresa, você não tem incentivo, você não tem nada, né? Então, e assim, não é uma coisa de agora, é uma coisa de muito tempo, né? Você teve uma crescente lá
pro final dos anos 2000, ali entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e depois acho que de 2007 para frente começou a decair esse mercado, né? Então, enquanto o mundo evolui nesse ponto de tecnologia, o Brasil faz justamente o caminho ao contrário, né? Esse é o problema. E aí envolve um monte de coisa assim que daria um trabalho gigante falar de um negócio desse, né? Mas é basicamente isso. É um mercado que cresce fora, mas no Brasil ele é estagnado e a tendência geralmente é de queda. O outro comentário que eu recebi que eu achei muito interessante foi também da família Guzman Ribeiro, né? Olá, amigo, esses pendrives já vêm com esses sistemas ou tem que mandar fazer esses trabalhos nele? Os pendrives que nós compramos normalmente vêm com esses sistemas, achei muito interessante. Não conheço quase nada de pendrive, só sei que servem para arquivar, mas não conhecia mais além. Abraço. Provavelmente foi no vídeo do Multiboots, daqui eu vou falar o vídeo porque tá bem específico, bem na cara. O caso que a gente precisa do pendrive, né? O que a gente pode fazer? O pendrive ele tem múltiplas funções. Vale lembrar que o pendrive é um sistema de armazenamento, assim como o disco rígido, onde vai os sistemas operacionais. Pode ser o Windows, Linux ou Mac, né? No caso, ou BSD, né? Para quem for mais pirado da cabeça. Você vai ter o disco rígido para armazenar as informações. O pendrive ele também serve para armazenar as informações. Então ele pode ser um dispositivo para você fazer armazenamento de sistema operacional. E aí o que você faz? Ele não vem com esses sistemas, você teria que baixar, né, na internet. O Windows baixar é pirataria, o Linux baixar não tem problema nenhum, pois é um software livre. Então você pode estar baixando o Linux que não tem problema, né, para testar. Agora vamos para o próximo comentário, e foi no caso da Fernanda Rutter, né? E ela diz o seguinte: em geral dá para ver que sempre é fácil de instalar e utilizar. Não sei se é porque você nos passa essa impressão ou se realmente é fácil. Qual a diferença maior entre essas e as versões anteriores? Provavelmente deve ser alguma parte aí quando eu estava falando de instalação, acho que de sistema operacional, né? Acho que foi na review do Ubuntu 21.04. Então, o kernel, se eu não me engano, mudou. Teve mudança no kernel, né? Parece que agora as versões do Ubuntu, né? Não sei se o Ubuntu tem, mas o Ubuntu principal ele tem suporte nativo agora ao Active Directory. É uma parceria que tem da Canonical com a Microsoft, né? Tanto que tem softwares que são nativos do Windows que estão desembarcando para o Linux, e tem coisas relativas ao Linux que estão desembarcando para o Windows. E você já conseguia rodar usando o Wine programas de Windows no Linux, e agora no WCL você consegue rodar programas de Linux no Windows, né? Então tem uma parceria, tem hoje uma harmonia entre esses dois sistemas que há 10, 15 anos atrás era inimaginável de você ter. E assim, a instalação ela é fácil, né? Ela não é difícil. Você tem Linux que tem instalações mais complexas, mas não é o caso de versões que são baseadas no Ubuntu. O Ubuntu ele é feito, né? O Ubuntu derivados eles são feitos para o usuário final, ele não é feito para o usuário avançado, né? Ele é feito para o usuário básico. Tanto como eu falei, usar o Linux Mint, usar um Ubuntu, usar um Pop! OS, usar um Zorin OS, né? Eles são tão fáceis hoje em dia quanto usar o Windows. Tem uma coisa ou outra que possa ser que tenha de diferença? Possa ser. Mas assim, o básico você consegue fazer em qualquer sistema operacional hoje em dia, né? Mas mudanças foi mais ou menos isso. O kernel que teve uma mudança, alguma coisa ou outra de ambiente gráfico, e o XFCE que também mudou do 4.14 para 4.16. O próximo comentário foi do Coes. Salve, mano. Continua assim que você vai longe. Tô tendo um problema com meu Arch Linux, que por algum motivo acaba não mudando o tema do SSDN. Tela de login. Já tentei mudar na interface do próprio KDE e também pelo terminal, mas sem sucesso. Eu aplico o tema e ele não altera. Se puder dar uma ajuda, agradeço. Forte abraço. Eu ajudei. O Arch Linux já é aquele caso de você fazer um sistema um pouquinho mais avançado. E eu passei uns procedimentos para ele, assim, que tem como fazer. E às vezes, por exemplo, aí depois ele acabou não me dando retorno. Não sei se funcionou, né?
Então, fala depois se funcionou, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque, como eu falei, o Arch Linux, ele é um sistema estável, essas coisas, prático, mas para você fazer qualquer coisa nele, ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele não é aquele Linux para o usuário final, ele é mais para um usuário intermediário para o avançado, né? Eu conseguiria usar sem problema nenhum. Mas é que nem o caso de instalação do Arch Linux, se você for no modo tradicional, você vai levar 1h30 para instalar o sistema. Sendo que e é tudo em modo texto, sendo que no Ubuntu e outros Linux você consegue fazer em modo gráfico. Tem também acho que o Gentoo, que também é para usuário avançado, o Slackware, né, que são sistemas Linux voltados mais para usuários avançados, né. Eu posso até depois trazer para vocês alguma coisa ou outra desses sistemas, né, mas por enquanto eu vou deixar meio de lado, só mesmo quando os meus projetos alavancarem, né. Então, vamos para o próximo comentário. Foi do AovBR, ele falou que não tem pendrive nem cartão SD. Também foi do Multiboot. Então, aproveitando, eu particionei o HD e instalei o Windows em uma partição com esse programa. Na simulação QEMU, ele funciona, mas quando eu seleciono na opção para dar boot, o Windows, no menu dele, logo na inicialização do PC, dá erro desconhecido. Pode ajudar? Aí eu conversando com ele, passei lá o que pode ser feito, de repente editar o arquivo CFG do Multiboot. Só que ele, o celular, né, o cartão de memória você pode deixar como leitura escrita, essas coisas, só que o celular em si você não consegue. Aí você tem programas para você fazer isso, né, para você deixar ele como leitura escrita, e você pode de repente fazer uma partição do disco interno do seu celular para essas funções, você pode, né, mas assim é muito arriscado. Então eu recomendo que não, e de repente não faça isso. Você tem o Termux, você tem ferramentas de Android que você consegue emular alguns Linux também nele. Você pode fazer esse negócio para instalar o Multiboot, desde que você consiga fazer uma partição. Mas aí você tem que ativar o root, você tem que mexer em alguns comandos do Android que são iguais no Linux, até porque o Android é Linux, só que corre o risco de dar algum BO grande. Então assim, vai por conta, eu não faria isso, né? Tanto que eu nem tenho o root ativado no meu celular, né? E de repente, para você rodar alguns aplicativos de Android mais evoluídos que deixam o Android, tipo, abrem a parte Linux no Android, né? Aí eu acho meio perigoso, né? Apesar dele ser um Linux, ele tá bem fechado para você não mexer, mas tem como você abrir, e aí pode de repente ocorrer algum problema aí na hora de você fazer o reparticionamento na memória do seu celular. O outro comentário foi da família Guzman Ribeiro, e ela falou: muito legal, amigo, gostei bastante, bastante MB a customização normalmente. Eu agora que estou aprendendo a mexer no meu PC, né, mas achei bem legal mudar o fundo. Pode mover a barra e colocar ela mais grossa, foi da customização do Fedora, muito legal mesmo. E o das janelas que estão inativas, que pode colocar mais opacas, ou seja, ela disse algumas coisas, perguntou da customização, e aí varia de sistema para sistema, e também de ambiente gráfico para ambiente gráfico. Você fazer uma customização no ambiente gráfico do Linux, o XFC, que na verdade ele não é só para Linux, ele tem para BSD também, é mais tranquilo, não ocupa tanta memória, fica mais de boa. O LXD também é a mesma coisa, você não consome tanta memória, né? Mas aí você tem outros sistemas operacionais que podem vir a consumir um pouco mais de memória. O ambiente gráfico GNOME, se você for customizar demais, apesar de que o GNOME eu não customizo quase nada, porque ele é um ambiente bem customizado já para o padrão, né? Diríamos assim, né? E aí ele já acaba não mexendo muita coisa. O KDE, que você pode customizar e fazer várias coisas, aí já dá um alto aumento de memória. O próprio Windows tem como você customizar, né? E aí ele também vai dar um consumo maior de memória. Então, assim, o que eu prefiro mesmo para fazer customização é o XFCE ou LXQT, LXDE, que são ambientes gráficos mais leves. O próprio Cinnamon, que vem no Linux Mint, assim, né? Mas nada impede de você customizar o Windows, você customizar um ambiente gráfico do Linux GNOME, o KDE, mas aí eles vão acabar consumindo mais memória, dependendo do computador que você tiver.
aí você tem você acaba criando um gargalo só por conta dessas customizações. Não entrei, falei do macOS, porque o macOS ele é mais daquele jeito mesmo, não tem muito o que você customizar nele. Tem papel de parede, alguma coisa ou outra, mas ele é basicamente daquele jeito. Então o macOS ele é mais fechado nesse ponto de customização do que o Linux, que é extremamente aberto, e o Windows, que tem algumas customizações que você pode estar realizando. Agora, o comentário da Fernanda Utter, né? Essa conexão remota, esse aí provavelmente foi no vídeo lá do Drops, né? Que eu falei do Chrome e também falei do TeamViewer, né? E ela falou assim, essa conexão remota, como você citou, pode ser utilizada para eu fazer edições de vídeos através de outros dispositivos? Aí ela deu um exemplo. Estou em viagem, utilizo o programa no notebook para editar o meu vídeo que está no meu PC, em minha residência, em outra cidade. Isso é possível? Sim. Sim e não, diríamos. Vamos lá o porquê. O TeamViewer, ele precisa da autorização do computador que vai ser acessado. Você tem que entrar, tipo, fazer uma comunicação a mais, além do próprio programa, para você estar acessando. Você está com o seu notebook aqui nesse lugar, precisa ter obviamente a conexão para a internet, né? Aí você está com o seu notebook, por exemplo, em São Paulo e você mora em Curitiba. Está numa viagem de trabalho para São Paulo e mora em Curitiba. E aí você quer fazer, você precisa de um programa que está no seu computador e você precisa fazer alguma edição de vídeos ou utilizar algum programa que tem no seu computador, mas não tem no notebook, né? Aí você pode fazer isso desde que tenha alguma pessoa aqui no seu computador que possa dar autorização. Tem outras ferramentas que você não precisaria implicar por essa autorização? Tem, mas elas são mais usadas para uso empresarial. Elas não são usadas para uso residencial. Posso até procurar de repente uma outra ferramenta que possa fazer isso, né? No caso tem as ferramentas da VMware, né, como eu falei, mas elas são mais usadas para uso empresarial, porque para uso empresarial geralmente depois que veio essa pandemia, que aconteceu todas essas coisas, muita empresa que está fazendo home office está fazendo isso. Ela mantém os computadores como se fossem clusters e faz a configuração para você acessar da sua casa o computador via VMware ou outros sistemas de conexão via VPN, né? No caso eu uso, né, eu trabalho ainda numa empresa como CLT, né, eu ainda não tenho renda vindas do YouTube ou outras ferramentas de marketing digital ou de freelancer de desenvolvimento, tenho muito pouco ainda, né, então eu preciso de um emprego CLT e eu estou trabalhando de casa e aí a gente, como é uma empresa, não vou citar o nome dela, eu só vou citar o nome da ferramenta porque tem muita empresa que usa isso, eles usam VMware Horizon para essas finalidades, né. Mas aí no caso de uma empresa isso é viável, acho que para uma pessoa acaba não sendo. Mas deve ter outras ferramentas, eu vou dar uma pesquisada para falar quais ferramentas que podem ser usadas que de repente não precise de uma autorização. Como no caso do TeamViewer precisa, mas tem ferramentas que podem passar por essa autorização ou você fazer um sistema de login, né? Tem como você também fazer isso. O próximo comentário foi da Ruth Cristiane, que está tentando instalar o Linux LMDE. Aí ela faz tudo certinho, no final da instalação pede para reiniciar. Eu faço, mas quando eu tiro o pendrive e coloco Enter, ele fica numa tela preta, dando erro PXE E61 EPXE MOF. Eu tenho um ASPER 5312, processador Intel Celeron 550 e 2 GB de memória. Sabe me dizer o que pode ser? Eu já tentei instalar normal e no modo de compatibilidade, e mesmo assim não consigo finalizar. Esse erro PXE geralmente dá ele quando tem a opção de boot por rede ativado, né? Aí você teria que estar fazendo a configuração no seu setup para estar removendo essa opção de boot por rede. Sobre esse Celeron, precisaria de mais informações para saber se ele já é um processador de 64 bits ou de 32. E aí tem que ver também se essa versão do LMD é 32 bits, 64 bits, né? Tem várias variáveis que pode ser o problema. O problema é o seguinte, às vezes você baixa um sistema operacional que já é 64 bits e tenta instalar uma máquina 32 bits, não dá erro. Pode ser que instale, mas o normal não é nem deixar instalar, né? Mas, assim,
tem várias coisas aí que pode ser feitas. Mas esse erro PXZ, né, que você citou, é um erro relativo a boot via rede, né? Aí você desativa ele no seu notebook ou desktop, e aí provavelmente vai parar de dar o problema. E o próximo comentário foi da Josiane Bezerra. Boa tarde, como faço a colheita de borda, efeito Edge nessa versão, por favor? Preciso urgente saber. Eu passei para ela como faz o efeito de borda, e esse comentário dela eu já vou deixar um spoiler para vocês. Vai ser produzido um vídeo aí com alguns efeitos a mais que também você pode fazer no Kdenlive, né? Um comentário muito interessante, eu vou mostrar algumas coisas de efeito de borda, vou mostrar como estabilizar vídeos, né? E vou mostrar onde que você pode colocar alguns efeitos, né? O que você pode também estar fazendo no Kdenlive, que o que ultimamente o Kdenlive ele acaba contornando, né? É que muita coisa do transformar já pode resolver bastante coisa. Obviamente tem efeito que você tenha que colocar ali na lista de efeitos e composições, mas o transformar que vem por padrão ele já pode resolver 50% dos casos, né? Um exemplo disso é o zoom, que eu usava muito antigamente, e com transformar eu parei de usar o zoom, né? Porque a ferramenta de zoom já vem dentro dessa opção de transformar. Gente, era só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, né? E eu vou ficando por aqui, né? Curtam, comentem, compartilhem. Se você não gostar também, pode dar o dislike. Não ligo, acho que se tiver com feedback o dislike, melhor ainda também, para saber o que eu posso estar melhorando. E muito obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. E como eu havia dizendo, né? O vídeo 14 eu vou ainda refinar mais os comentários técnicos. Eu vou escolher somente os mais técnicos, né? Aquele técnico que tipo não fique muita coisa no ar, né? Eu vou acabar pulando também. Mas aquele que tipo assim seja uma coisa mais complexa, eu vou fazer porque aí o próximo comentário eu vou voltar àquele esquema lá de ler o comentário e também fazer mostrar, né? Provavelmente vai ser esses daí que eu vou estar enfatizando, nesses que você mostra na tela alguma coisa, né? Então o 14 vai ser mais voltado para isso, e também porque eu tive um grande aumento de comentários e às vezes pode ser que algum acaba sendo passado. Então eu vou pegar aqueles que são mais técnicos para estarem mais técnicos, na verdade, para estar respondendo na parte 14. Então eu vou ficando por aqui, gente, e até a próxima. Todos fiquem bem e falou, e até mais.